Quando nós falamos em dilatação térmica, nós nos referimos a um fenômeno dentro do estudo da termologia, onde os corpos tendem, ao serem aquecidos, mudarem as suas medidas. Dilatar um corpo, portanto, é submetê-lo a uma temperatura mais elevada, o que vai permitir que esse corpo aumente as suas dimensões. Um exemplo, Vanks. Você pega um fio metálico, aquece, ele fica mais longo. Você pega uma chapa de alumínio, aquece, ela vai aumentar a sua largura e vai aumentar o seu comprimento. Nem sempre aquecer significa que vai dilatar. Você tem que ter uma quantidade mínima de calor. Não adianta você chegar com um palito de fósforo aceso e achar que vai dilatar uma plataforma da Petrobras. Não é assim. Você tem que ter uma quantidade mínima de calor para propiciar esse fenômeno chamado dilatação. Os corpos se dilatam de maneiras diferentes. Alguns se dilatam no comprimento, outros dilatam tanto comprimento como largura, outros se dilatam de forma tridimensional. Estas dilatações dos sólidos nós iremos estudar com riqueza de detalhes. Mas para que eu possa fazer isso, eu necessito alertá-los que existem alguns conceitos da termologia que a gente estudou que não podem ser deixados em segundo plano. Dentre eles, o conceito de temperatura e o conceito de calor. Quando a gente fala em dilatação, a gente se refere em expandir as moléculas. Quando eu aqueço um corpo, o que acontece? Ao aquecer o corpo, as partículas se expandem. Por exemplo, quando você ferve o leite, o volume do leite aumenta. Quando você aquece uma chapa metálica, ela aumenta de tamanho. Quando você, por exemplo, olha para o piso da sua casa, aquela cerâmica, aquele porcelanato, ele tem uma separação entre um e outro, não é estética, é cuidando da dilatação. Porque se você deixar totalmente junto, quando existir uma possibilidade de temperaturas mais elevadas, vai acontecer deles dilatarem, não ter para onde ir e sofrer determinados tipos de problema, como rachaduras. Então é importante você lembrar disso. O que é que eu falei agora há pouco? Que existem dois conceitos que você não pode esquecer: temperatura e calor. O que é temperatura? Temperatura significa estado de agitação das moléculas. Quando os corpos têm temperatura elevada, significa que as moléculas estão mais agitadas. E o que é calor, Vanks? Calor indica a transferência de energia do corpo quente para o corpo frio. Essa ilustração aqui embaixo é uma ilustração de calor. Quando a energia vai do corpo quente para o frio, eu tenho a grandeza calor. Não adianta você dizer que tem calor que ninguém tem. Se calor é energia em trânsito, você não pode ser o detentor dela. Outra coisa importante para a gente lembrar, essa quantidade de calor fornecida não pode ser esquecido que a tendência é manter-se em um equilíbrio térmico. Nós vamos ter a oportunidade de estudar equilíbrio térmico em nossas próximas aulas. Vamos voltar agora a falar do que eu tinha dito para você no comecinho da nossa aula, dilatar. O que é dilatar? Dilatar significa mudar as suas dimensões. Quando você aquece e as mudanças ocorrem. Por exemplo, quando eu coloco um pedaço de cerâmica junto de outro pedaço de cerâmica e deixo um espaço, é porque eu sei que vai haver dilatação. Eu preciso deixar esse espaço. Quando eu instalo uma janela de vidro e eu sei que entre ela e a estrutura de sustentação não pode deixar de existir um espaço pequeno, é porque eu sei que ela vai dilatar. Se você tiver uma janela de blindex instalada na sua casa, se não tiver acontecido por parte do instalador a sensibilidade de deixar um espaço para dilatação, em dias de muito calor ela vai quebrar, porque ela não tem para onde dilatar. As estradas de ferro, as estradas ferroviárias, os trilhos não ficam totalmente juntos. Eles ficam com um pouco de distância para que em dias de muito calor, em sol muito a pino, você tenha a sua dilatação e não haja problema. Então, o que é dilatação? Dilatação é a mudança de medidas, é o crescimento nas dimensões dos corpos, ok? Eu coloquei aqui um exemplo, falando de uma tampa de vidro de azeitonas, como é que a gente poderia abrir. Eu vou desenhar aqui, está aqui o recipiente. O recipiente é vidro e a tampa é de metal. Vamos imaginar que está muito apertado e eu não consigo abrir. E aí eu vou te dar dois caminhos aqui. Primeira solução. Se você tiver água quente, se você aquecer água quente, o que você vai fazer? Você vai colocar a tampa de metal dentro. Só a tampa, não vai colocar o corpo todo não. Se você colocar a tampa de metal só virada dentro da água quente, a água quente tende a fazer o quê? Dilatação. A tampa dilatando vai ficar mais folgada, você vai conseguir abrir. Se você usar água gelada, não use água gelada no metal. Por quê, Vanks? Porque a água gelada tende a fazer o quê? Contrair.
Então você tem que usar onde? No corpo. Aonde é isso, Vance? No corpo. No vidro de azeitonas. Porque quando você colocar a água gelada no vidro, ele contrai. Se ele contrai, vai facilitar abrir a tampa. Então essas seriam duas soluções. Usar água quente para dilatar a tampa ou usar água gelada para contrair o corpo do vidro. A tampa do metal e o vidro, como elas sofrem alterações, não pode ser colocar tudo dentro da água quente, porque senão os dois dilatam. Colocar tudo dentro da água gelada, os dois irão contrair. Seja inteligente, seja esperto. Não vai fazer errado, não. Olha essa foto que eu trouxe aqui para vocês dos trilhos de uma estrada de ferro. Quando eu era jovem, eu viajava muito de trem. Eu morava em Fortaleza, viajava para o interior para visitar minha mãezinha. E a passagem do trem era mais barata. Ou então ia na faixa. Inventava que não tinha dinheiro, e não tinha mesmo. E aí, quando o camarada ia pedir minha passagem, eu tinha uma técnica, galera. Eu dizia assim: pode me mandar descer na próxima estação, seu condutor. Eu não tenho dinheiro, porque é o aniversário de minha mãe e eu preciso para vê-la. Aí ele ficava sensibilizado e me deixava até o fim. Eu usei muito essa técnica quando era da idade de vocês. Não aconselho fazer isso novamente, mesmo porque não existe mais esse romantismo de viajar de trem. Olha aqui essa foto, o que eu destaquei? Aqui existe um espaço entre um trilho e outro. Tá vendo aqui, ó? Esse risquinho ali, os trilhos ficam um pouco afastados, amigos, para dia de calor, quando eles dilatarem, irão dilatar, eles terem espaço para poder não haver nenhum problema. Você sabia que quando a gente enche muito o tanque de gasolina, e se nós deixarmos o carro exposto ao sol, vai derramar gasolina? Por quê? Porque o calor vai dilatar o líquido. Portanto, avisa para sua mãe, avisa para o seu pai, que na hora de abastecer, tem que ir para o posto à noite, porque quando a gente vai durante o dia, a gente compra por litro a gasolina que está ali dentro dos tanques, ela está mais dilatada. Compra à noite, que a temperatura está baixa e o líquido tem contraído. Tem que ser inteligente até na hora de abastecer. Olha a situação aqui dos fios de telefone, dos fios de alta tensão. Tá vendo aqui, ó? Estes fios em dias de calor irão fazer o quê? Irão dilatar. Em dias frios irão contrair. Então existe uma folga, existe um espaçamento. Vanks, eu já vi umas bolinhas iluminadas aqui. Eu até perguntei para minha mãe o que era. Para que serve aquilo? Sabe, aquilo ali é uma sinalização para quem vem, por exemplo, fazendo um voo e saber que existem fios de alta tensão. Outra situação que a gente poderia exemplificar para você, além dos vidros, das portas, dos pisos, a gente poderia lembrar também as estruturas que envolvem a cerâmica do banheiro, a gente poderia utilizar a confecção de portas. Tudo isso tem a ver com dilatação mesmo, tudo tem a ver com dilatação. Olha essa situação aqui, dilatação linear. Dilatação linear é quando você só tem uma expansão, uma dimensão. Ela só acontece no comprimento. Vamos que você tem um fio de alumínio, eu aqueci, ele tinha 80 centímetros, ficou com 85. Tá aqui, ó, tamanho do original, isso aqui é o tamanho original, tamanho final. O que variou? ΔL. ΔL significa dilatação linear. Você vai pegar o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Esta relação matemática aqui vai perseguir a gente o tempo inteiro. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. A equação está aqui, ó. Quem é esse moço aqui, nessa primeira gravura? É o tamanho do fio inicial. Olha aqui no 2, o que é que ele está? Ele está maior. O que é que aconteceu? Ele dilatou. O que é que ele dilatou? Esse pedacinho claro aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui foi a sua variação de comprimento. Ó. Que a gente vai chamar de quê? ΔL. Então, como é que eu vou fazer a equação matemática? L vezes alfa vezes ΔT. Vanks, o que é esse alfa? Cada material, amigos, tem um coeficiente de dilatação. É esse coeficiente de dilatação que vai ser fornecido para você e você vai colocar nesse cálculo. Existem alguns materiais que dilatam com mais facilidade, outros não. Olha aqui o que é esmiuçando a fórmula. O que é o ΔL? ΔL é a variação no comprimento. O que é o R0? É a sua medida inicial. O que é o alfa? É o coeficiente de dilatação. O que é o ΔT? É a variação de temperatura. Não há necessidade de transformar a temperatura para Kelvin. Pode utilizar a escala termométrica que você está trabalhando, no caso, na escala Celsius. Dilatação superficial.
Dilatação superficial é uma dilatação bidimensional. Vamos ver o que significa uma dilatação bidimensional. Bi significa o que, amigos? Duas medidas. Duas medidas que irão mudar. Quais? Largura e comprimento. Imagina essa chapa. Aqueceu. O que aconteceu aqui? Antes e depois, ela aumentou a largura e aumentou o comprimento. O que significa? O que aconteceu aí? Uma dilatação superficial. Olha o exemplo que a gente deu aqui. Uma moeda fria conseguiu passar neste orifício. Essa mesma moeda aquecida travou aqui. Por quê? Porque ela dilatou. Então, a expansão que acontece em duas dimensões, ou seja, largura e comprimento, largura e altura, o que é isso? Isso é uma dilatação superficial. Imagina esse desenho aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui, quem tem boa memória ou quem lembra da chácara ou do sítio da vozinha. Ó. Lá no fogão a lenha tem uma chapa metálica como essa. Quando você aquece, essa chapa tende a quê? A ganhar na largura e no comprimento. Tá? Isso é dilatação superficial. Como é que é a fórmula? É a mesma fórmula da dilatação linear. Dilatação linear a gente faz assim, vamos puxar pela memória. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Superficial você vai fazer assim, ó, ΔS igual a S0 vezes beta, ó, tu troca o L de comprimento por S de área. Beta, troca a letra grega, alfa por beta. E a variação de temperatura mantém. ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Há corpos que podem ser considerados bidimensionais, pois sua terceira dimensão é desprezível, frente às outras duas, tá? Um exemplo disso é a chapa. Veja aqui o exemplo da chapa. Olha aqui antes. Aqueceu, olha como ela ficou. O que é que conseguiu aqui? Essa parte em verde clarinho é a dilatação, ó. Ela aumentou a largura e aumentou no comprimento, então ela sofreu uma dilatação superficial. Mais uma vez para a gente treinar. ΔS igual a quem? S0, beta, ΔT. Como é que é a linear? L0, alfa, ΔT. Você precisa gastar caderno. Não se aprende física e matemática sem riscar. Vamos lá. A dilatação superficial, analogamente, a dilatação linear depende do quê? O que é que ela depende? Da sua medida inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Esse alfa e esse beta, e daqui a pouco você vai ver o gama, tem a ver com a natureza do material, tá? Então, por exemplo, tem materiais que têm uma capacidade de dilatar muito maior do que outras. Quando eu fizer a relação matemática entre eles, o alfa é uma única medida, o beta, duas medidas. Aqui é só comprimento, aqui é largura e comprimento. Então, dá para concluir que o beta é o quê? 2 vezes alfa. Se o alfa for 20 vezes 10 a menos 4, o beta vai ser 40 vezes 10 a menos 4. Você sempre multiplica por 2. Tá aqui a equação, ó. ΔS igual a quem? S0, beta, ΔT. O que é o S0? O ΔS é a dilatação. E S0, a área inicial. Beta, coeficiente de dilatação. ΔT, variação de temperatura. Nós vamos trabalhar com 3 dilatações aqui. A linear, que eu já mostrei inicialmente, a superficial, que eu estou acabando de concluir, e a volumétrica. Vamos lá. Olha essa coisa muito interessante que eu coloquei a título de informação. É muito bom você saber disso. Lâminas bimetálicas. O nome já está dizendo. O que é bi? 2. Bimetálica, de 2 metais. Olha para cá. Metal A e metal B. O que aconteceu aqui? Você aqueceu e ele envergou para um lado ou para o outro. Vamos fazer um desenho aqui para você entender exatamente o que eu estou querendo mostrar. Vamos imaginar o A e o B. Vamos colocar aqui o coeficiente de dilatação de A seja maior do que o coeficiente de dilatação do B. Sabe o que vai acontecer quando você dilatar? O coeficiente de dilatação do A sendo maior, ele vai dilatar mais. Aí o que vai acontecer? Quando você aquecer, olha o que vai acontecer com essa estrutura. A tendência é que o A dilate mais, então ele vai ficar sobre o B. Tá vendo? Quando você tiver uma variação de temperatura para mais, ou seja, quando se aquecer, a tendência é o quê? Que a dilatação aconteça na lâmina bimetálica. O corpo que tem maior coeficiente de dilatação, ele tende a ficar maior, consequentemente, ele vai envergar sobre o outro. Obviamente, esse desenho aqui eu fiz sem escala, com exagero, para que você pudesse perceber o que eu quis dizer. E a terceira e última dilatação que eu gostaria de ensinar para você é a dilatação volumétrica.
Vamos ver se você está lembrando como é que foram as equações até agora. Primeira dilatação que eu ensinei foi a linear. L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu disse para você que isso aqui acontecia no comprimento. Um fio. A segunda dilatação que eu lhe ensinei foi a dilatação superficial. S0, beta, ΔT. Essa aqui acontece na área. Eu dei um exemplo, a chapa de um fogão a lenha. E agora eu vou te apresentar o ΔV. V0 vezes gama vezes ΔT. Uma medida de variação, duas medidas alteradas, três medidas alteradas. Tá vendo aqui esse cubo? Ó, nós pegamos esse cubo, aquecemos, ó, o que é que aconteceu? Mudou uma medida, duas medidas, três medidas. Você mudou largura, você mudou de forma tridimensional, então altura, comprimento e espessura, isso aqui é uma dilatação volumétrica. Percebeu que as formas são as mesmas? ΔL, ΔS, ΔV. L0, S0, V0. Alfa, beta e gama. ΔT para todos. Olha aqui. O que é ΔV? Variação de volume. O que é V0? Volume inicial. O que é o gama? Coeficiente de dilatação. O que é o ΔT? Variação de temperatura. Alfa, beta, gama. Aprenda isso. Alfa, uma medida. Beta, duas medidas. Gama, três medidas. Pronto. Quando eu estiver trabalhando com o beta, eu vou ter que saber que ele é duas vezes o valor do alfa. Quando eu estiver trabalhando com o gama, ele é três vezes o valor do alfa. É assim que você tem que fazer. Eu também preciso lembrar que não há necessidade de converter isso aqui para Kelvin. Você pode trabalhar em graus Celsius. Bom, isso posto, eu quero agora convidar você para fazer exercício junto comigo. Se você pegar a sua apostila, por gentileza, localize aí. Primeiro capítulo de bateria de exercício é o capítulo 18. Essa aqui tem uma situação muito parecida com aquele vídeo de azeitona que a gente não conseguiu abrir. O que é que a gente tem aqui? Uma porca. Tá aqui a porca. Ah, mas não sei o que é a porca. Ah, pelo amor de Deus. Você vai ter que fazer um estágio na oficina, então. Aqui a porta, daqui o parafuso. A porca está muito apertada. Bem, vamos pensar aqui. Presta atenção. Uma maneira que a gente pode raciocinar aqui é com quente e frio. Vamos imaginar que você tivesse água quente ou você tivesse água muito gelada. O que é que você poderia fazer para ajudar? Primeira coisa que você tem que aprender. Não adianta colocar o conjunto todo. Porque se você colocar tudo dentro da água quente, a porca vai dilatar, o parafuso também. Se você colocar tudo dentro da água gelada, o parafuso vai contrair, a porca também. O que é que você me sugere? Você precisa deixar a porca mais folgada. Você precisa deixar a porca mais folgada. Aqui eu tô feliz, hein? Vai ficar gravado aqui, tô ganhando um café aqui da Larissa. Menina, tava com saudade do cafezinho dela, obrigado. Hein? Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, como você quer a porca mais folgada para poder tirar, a sugestão que eu lhe dou é que você utilize a temperatura elevada onde? Na porca. Ou a temperatura mais baixa onde? No parafuso. É assim que você tem que usar. Você tem que ir nos dois extremos. Vamos ver aqui. Letra A. É indiferente esfriar ou esquentar a porca? Claro que não é indiferente. É necessário esfriar a porca? Não. A porca é necessário o quê? Aquecer, para ela poder ficar maior e você poder tirar o parafuso. Letra C. É necessário esquentar a porca? Lógico. Quando você aquecer, o que é que fica? A porca aumenta. Ó. Tá certo? A porca aumentará dimensões, ou seja, ela vai dilatar. No que acontecer isso, facilita você. Vanks, lá em casa, às vezes eu estou lavando os copos, um copo está dentro do outro, não quer sair. Eu fico forçando, o que é que você vai fazer? Se você tiver uma situação como essa, no copo de dentro você pode usar água gelada, que ele contrai. No copo de fora, você usa água quente, que ele dilata e facilita tirar. Isso é física, amigos. Uma questão de número 2. No continente europeu, uma linha férrea de ordem de 600 quilômetros. 600 quilômetros de estrada de ferro. Isso aqui tem quantos metros, meus amigos? Um quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, isso aqui nosso vai ter quantos metros? 600 mil. 600 mil metros de trilho. Aí ele diz assim, a temperatura variou de -10
até 30. Ora, no lugar que tem variação de temperatura dessa, o que é que vai acontecer com os trilhos? Na temperatura muito baixa, ele vai fazer o quê? Vai contrair. E nos dias de calor, ele vai dilatar. Aí ele diz o seguinte, que o coeficiente de dilatação linear do material é feito do trilho, vale 10 a quanto? A menos 6, é isso? A minha imagem está ruim, deixa eu voltar um pouquinho aqui até. Deixa eu ler aqui para você. O coeficiente de dilatação linear do material que é feito o trilho é 10 a menos 5. Então, o seu alfa, tá? Isso aqui é o seu alfa. A variação do comprimento que aconteceu em quantos metros? Ele quer saber quanto é o ΔL. Vamos fazer? ΔL igual a quem? A L0 vezes alfa vezes ΔT. 600 mil, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode escrever, se você não quiser escrever 600 mil, vai ficar 6 vezes 10 a quinta. Quanto é o alfa? 10 a menos 5. Quanto é a variação de temperatura? Tu vai de menos 10 até 30. 30 menos 10. ΔL vai ser igual a 6 vezes. Cancela o 10 a quinta com 10 a menos 5. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Vai dar quanto aqui? 40. 6 vezes 40. ΔL igual a 240 metros. Olha só, moçada. A estrada de ferro de 600 km, eu sei que é longo, né? É quase daqui a Cuiabá. A estrada de ferro de 600 km, ela tem uma mudança de medidas, uma variação nos seus trilhos de 240 metros. 240 metros são 2,5 quadras. Olha só que coisa gigantesca. E aí, Ivan, que vai dilatar tudo de uma vez? Não, pessoal. Distribuído entre um trilho e outro. Por isso que tem que ter espaçamento. Então, a minha resposta aqui na questão número 2 seria a letra E. Aqui é 10 a menos 5, tá? Questão número 3, nós temos duas estruturas de metais diferentes aí, ferro e alumínio. Aí ele diz assim, duas barras, sendo uma de ferro e outra de alumínio, de mesmo comprimento de 1 metro, a 20 graus Celsius são aquecidas até 320. Então, a variação de temperatura vai ser a mesma para os dois. De 20 para 320, quanto é a variação de temperatura? 300 graus Celsius, tá? Então, não esqueça disso, 300 graus. Quais seriam as medidas iniciais? Aqui 1 metro e aqui 1 metro também, que eles disseram que é o mesmo tamanho, não foi? Quais são os coeficientes de dilatação? Do ferro, 12 vezes 10 a menos 6. Do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6. Bom, ele quer saber o comprimento final. O que é que vai acontecer aqui, amigos? Comprimento final, quanto é o tamanho inicial aqui? Que tamanho é esse aqui? Raciocínio. 1 metro mais 1 metro, os dois juntos, 2 metros. Aí você aqueceu, né? De 20 graus foi para 320. Qual é o raciocínio? Você tem que fazer dois cálculos aqui. Você tem que calcular quanto dilatou o lado do ferro e depois calcular quanto dilatou o lado do alumínio. Então faça aqui, ó, vou separar para você. Dilatação do ferro, dilatação do alumínio, depois você soma com quem? Soma os dois com 2 metros. Não esqueça disso, porque ele quer saber qual é o comprimento final. Então vamos lá. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quanto que vai ser? 1 vezes. Quanto é o coeficiente de dilatação do ferro? 12 vezes 10 a menos 6. Vezes 300. Como é que vai ficar aqui? 1 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Vezes 300. 1 vezes 12 vezes 300. Vai dar quanto isso? Presta atenção que eu vou fazer. 12 vezes 3 dá 36. Quantos zeros? 2 zeros. Vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 eu tenho que puxar a casa 6. Ó, pego puxar a vírgula 6 casas. 1, 2, 3, 4. Coloco mais 2 zeros. 36. Isso aqui foi quanto dilatou
lâmina, a barra de ferro. Vamos fazer agora a barra ou haste, como queira chamar, de alumínio. Vou fazer 22 vezes 3 dá 66. Então vai ficar 66, vai dar 6.600. Vezes 10 a menos 6. Puxa 6 casas para poder a vírgula ficar na posição correta. Isso aqui vai me dar quanto? 0,0066 metros. Amigos, o que você vai fazer agora? Qual foi a pergunta? Comprimento final. Comprimento final vai ser somar 0,036 com 0,066. Certo? Com quem mais? Esqueci de colocar uma pessoa aqui importantíssima. O 2, que era o tamanho dele. Coloque embaixo da vírgula. Quando você fizer essa conta, vai ficar 2,36 mais 106 dá 102. O tamanho final vai ser 2,0102 metros. A minha resposta seria a letra 3, letra E. Questão de número 4, ele tem de novo um conjunto de lâminas bimetálicas. Como assim, Vanks? Bimetálica. Aqui você tem alumínio e aqui você tem o ferro. Mesmo jeitinho do anterior, né? Mesmo jeitinho. Coeficiente de alumínio, quanto que é? 24 vezes 10 a menos 5. Do ferro, 12 vezes 10 a menos 5. Quem é que dilata mais? Quem dilata mais é o alumínio. Observe, ó. O coeficiente de dilatação do alumínio, preste atenção sem decorar, é maior que o coeficiente de dilatação do ferro. Consequentemente, alumínio dilata mais. O que vai acontecer com essa chapa aqui quando ela é aquecida? Ó, vou fazer aqui sem escala, o que aconteceria? Aconteceria isso aqui ou esse aqui, o que você acha? Duas possibilidades. Quem é que vai dilatar mais? Quem vai dilatar mais é o alumínio. Então ele cresce mais e ele fica sobre o ferro. Então aqui o que ia acontecer é essa daqui. Não é fácil o exercício, não. É só a título de curiosidade. É aqui, ó. Vai acontecer isso. Aqueci. Ó, quando você aquece, ó, o que acontece? O alumínio vai para cima do ferro. E se você resfriasse? Interessante também saber isso, tá? Ao aquecer, quem tem coeficiente de dilatação maior, dilata mais. Ao resfriar, ele contrai mais. Sabe o que ia acontecer? O ferro que ficaria envergando sobre o alumínio, ó. Muito interessante esse raciocínio. Agora vamos analisar o que é que ele quer. Vai lá nas alternativas. Ele diz aqui, a lâmina se curva para cima se T for maior do que T0 e para baixo se T for maior do que T0. Aqui, a lâmina se curva para cima se T for menor do que a temperatura inicial. O que é que significa isso? Significa que vai resfriar. Tá certo isso? Tá. Para baixo, quando T for maior do que T0. O que é que significa isso? Que vai aquecer. É esse aqui. Então, de cara, o autor foi muito generoso, deixou na letra A. Mas não adianta ele colocar na letra A se o aluno não tiver essa noção. Quem tem maior coeficiente de dilatação numa lâmina bimetálica, dilata mais quando aquecido, contrai mais quando resfriado. Questão de número 4, marque a letra